Acabo de descobrir que meu noivo dormiu com minha irmã e agora não sei como seguir em frente. Oi, pessoal. Estou postando aqui na esperança de que alguém possa me dar algum conselho, compartilhar suas experiências, sei lá. Estou completamente perdida. Sinto como se meu coração tivesse sido arrancado. Meu noivo, vamos chamá-lo de Jake, e eu estamos juntos há 7 anos. Não conheço uma vida sem ele. O conheci na universidade, ficamos juntos depois da formatura e nos mudamos para um apartamento que compramos juntos há 2 anos. Ele me pediu em casamento no verão passado e estávamos programados para nos casar em julho de 2017. Tivemos muitos poucos problemas até agora. Minha irmã, vamos chamá-la de Sarah, é uma pessoa extremamente volátil. Crescendo, eu a idolatrava completamente, mas ela tinha muitos problemas pessoais que tornavam nossa vida doméstica turbulenta. A infância dela foi muito diferente da minha. Meus pais tinham muito pouco dinheiro, estavam à beira do divórcio, meu pai era fisicamente violento em várias ocasiões. Embora as coisas tenham melhorado drasticamente nos anos seguintes ao meu nascimento, ela tem uma abundância de problemas que remontam a isso. Meus pais sentem muita culpa pelo modo como criaram Sarah e costumavam permitir que ela se safasse de comportamentos inadequados. Sarah teve o mesmo namorado desde que me lembro, eles namoravam desde os 16 anos, e o relacionamento deles era tóxico. Eles habitualmente terminavam e voltavam, quando estavam bem, estavam loucamente apaixonados. Mas na maioria das vezes, ela teria essas discussões insanas, às vezes físicas, com ele e descontava suas frustrações e desespero em mim e nos meus pais. Lembro-me de passar muitas noites deitada ao lado dela na cama enquanto ela chorava tão forte que vomitava. Após suas discussões, ela jogaria pratos e copos na parede, se machucaria. Às vezes ela batia em mim e nos meus pais também. Era como se ele fosse uma droga para ela, e ela estava emocionalmente estagnada e não sabia como enxergar nada além do relacionamento deles. Há 2 meses, o namorado dela terminou tudo de uma vez por todas. Eu não sei o que deu, mas depois de quase 2 décadas juntos, ele finalmente teve o suficiente. Ele comprou uma passagem só de ida para outro país, mudou de número, apagou todos os perfis nas redes sociais e essencialmente desapareceu da vida de Sarah. Até hoje, ela ainda não explicou o que causou isso, mas já era hora. Dizer que Sarah estava devastada é um eufemismo. Ela saiu do apartamento alugado que compartilhava com ele e foi morar com meus pais. Eu a visitava na maioria dos dias após o trabalho, onde ela alternava entre explosões de raiva e um silêncio quase catatônico, olhando para a parede com lágrimas escorrendo pelo rosto. Em um ponto, estávamos todos extremamente preocupados que ela pudesse se machucar seriamente e organizamos para ela ver um terapeuta, algo que eu sugeri há anos. Claro, ela desistiu dias antes da consulta e não houve consequências. Afinal, ela é uma mulher adulta. Ela simplesmente não mudou emocionalmente durante todo o tempo em que a conheço e ainda age como uma adolescente. 2 dias atrás, fui visitar Sarah, que estava na cama em seu quarto escuro. Entrei e tentei falar com ela, contando sobre meu dia no trabalho. Ela imediatamente explodiu, gritando comigo, jogando os travesseiros pelo quarto, chorando incontrolavelmente. Ela me disse que a vida era injusta. Que eu tinha tudo e ela estava sozinha para apodrecer. Que tudo de errado em sua vida era porque ela era uma pessoa ruim. Ela machucou seu namorado, o afastou, arruinou nossa família, transou com Jake e nem mesmo se sentiu culpada na época. Inicialmente, pensei que tinha ouvido errado, mas então ela disse de novo. Foi como se ela tivesse despejado um balde de água fria sobre mim. Saí silenciosamente, tremendo. Quando cheguei em casa, Jake estava lá assistindo TV. Disse o que ela me falou assim que o vi, e pude ver em seus olhos que era verdade. Ele desabou e me contou o que tinha acontecido há 3 anos. Sarah tinha tido outra discussão acalorada com seu namorado e decidiu ir até Jake procurando por mim. Eu estava na casa dos nossos pais na época e Jake tentou acalmar Sarah. Ele a confortou enquanto ela soluçava em seus braços, e uma coisa levou a outra. Eles tiveram relações sexuais. Arrumei uma bolsa para passar a noite enquanto ele me seguia de cômodo em cômodo, soluçando e dizendo que foi o pior erro de sua vida, que ele ainda não tem ideia de como aconteceu. Que ele se sentiu incrivelmente culpado assim que acabou, que parece que nem foi real. Deixei-o na porta implorando para que eu não saísse. Fiz check-in em um hotel e desliguei meu telefone. Não sei o que fazer, para quem contar, por onde começar. Me sinto mal, como se fosse um pesadelo. Meu coração parece que foi despedaçado em 1 milhão de pedaços. Apesar de todas as falhas de Sarah, eu a amo mais do que qualquer coisa. São as 2 pessoas que significam mais para mim do que qualquer coisa no mundo. Como diabos eu supero isso? Sinto como se estivesse em uma bolha. Não sei o que está acontecendo no mundo lá fora. Tudo que faço é chorar e dormir neste quarto. Alguém por favor me ajude a entender isso. Atualização. Olá a todos. Passou apenas um dia desde que fiz meu post, mas parece que estive naquele quarto de hotel por semanas, chorando no escuro enterrada sob as cobertas. Em algum momento desta manhã, decidi abrir as cortinas e deixar a luz do sol entrar. Fui sentar-me na varanda e liguei meu telefone pela primeira vez. Começou a tocar em 30 segundos.
Era minha mãe, que começou a chorar assim que eu atendi. Ela e meus pais obviamente estavam desesperadamente preocupados. Este é o maior período que já passei sem contato, e até mesmo contemplaram chamar a polícia se eu não tivesse entrado em contato com eles até esta noite. Minha mãe me informou que, enquanto eu saía do quarto de Sara, descia as escadas e saía pela porta da frente, Sara estava gritando e chorando que estava arrependida. Engraçado que eu não ouvi isso. Não sei como. Acho que estava em um estado de choque tão grande que não conseguia processar nada ao meu redor. Honestamente, nem me lembro da viagem para casa. Depois de fechar a porta atrás de mim, minha mãe, que era a única outra pessoa em casa, correu para o quarto de Sara e a encontrou destruindo o quarto e tentando se desviver com um cortador de linóleo cego. Sara costumava fazer artes. Obviamente, isso mal causou um arranhão, mas fez minha mãe entrar em ação. Ela levou Sara para o hospital, onde entendi que ela passou por algum tipo de avaliação e ficou internada durante a noite. Ela concordou, incrivelmente, em passar por tratamento para o que quer que esteja errado com ela. Minha mãe ficou surpresa com o quão complacente ela estava na viagem, entrando voluntariamente no carro e não dizendo nada além de perguntar onde estou. Sara parece resignada e completamente desanimada. Minha mãe falou comigo detalhadamente pela primeira vez em minha vida sobre as dificuldades que enfrentaram durante a infância de Sara. Não estou disposta a entrar em detalhes e ainda estou chocada com algumas das coisas que ouvi. Sara não está isenta de responsabilidade, ela já ultrapassou a idade em que pode culpar sua infância por seu comportamento, mas minha mãe admitiu entre lágrimas que não enviar Sara para terapia em uma idade precoce foi o maior arrependimento de sua vida até agora. Perguntei à minha mãe se ela sabia por que eu tinha saído, ela admitiu que sabia desde que o ex de Sara partiu há 2 meses. Neste ponto, tive que lutar para não desligar e de repente me senti voltando para aquele buraco, mas ela implorou para eu ouvir. Após seu ex, Harry, estou muito esgotada para inventar um nome. Oi, Harry, partir. Sara contou exatamente o que aconteceu para minha mãe. Não foi a razão da partida de Harry, embora ele soubesse disso. Na verdade, ele havia tido o suficiente de ser o cuidador de Sara, e anos de súplicas para que ela procurasse ajuda caíram em ouvidos surdos muitas vezes. Quando Sara informou minha mãe disse a Sara que eu precisava saber imediatamente. Sara se recusou a me contar, e ainda não sei por que ela mudou de ideia naquele momento. Meu pai não sabe, para quem estiver se perguntando, e acha que eu fui embora porque finalmente também tive o suficiente do comportamento de Sara. Agora, aqui é onde as verdades vieram à tona. Perguntei à minha mãe se ela sabia dos detalhes. Ela relutou em me contar qualquer coisa, afirmando que tinha acontecido e que era tudo o que eu precisava saber. Mas disse a ela que me recusava a pôr os pés na casa até saber de tudo. Ela então prosseguiu para me contar que alguns meses antes de dormirem juntos, Sara e Jake haviam se beijado na festa de 60 anos do meu pai. Era uma grande reunião de família com muito álcool envolvido. Lembro-me de Jake ficando muito bêbado com meus primos. Sara teve um ataque de choro antes de chegar à festa, pois ela e Harry haviam discutido e ele se recusou a vir. Ela me ligou soluçando antes de chegar. Em algum momento durante a noite, Jake perguntou se ela estava bem e abraçou, e mais uma vez uma coisa levou a outra e eles se beijaram na cozinha. Sara disse à minha mãe que ambos se arrependeram imediatamente e prometeram nunca mais falar sobre isso, mas Sara deliberadamente o procurou na noite em que dormiram juntos sabendo que ele provavelmente não a rejeitaria. Ela admitiu abertamente que fez isso para se vingar de Harry, que a traiu durante uma de suas famosas pausas. Neste ponto, já ouvi o suficiente. Tínhamos falado ao telefone por mais de 4 horas e me sentia mentalmente esgotada e fisicamente doente. Qualquer esperança que eu tinha de salvar meu relacionamento com Jake desapareceu completamente. Sinto que os últimos 3 anos foram manchados pela traição deles, e os muitos anos antes disso eu me pergunto, será que ele sempre gostou da Sara? Parte de mim nem quer saber. Vale ressaltar que ele não fez absolutamente nenhuma tentativa de entrar em contato comigo além de um único SMS dizendo sinto muito. Leve o tempo que precisar. Como se fosse inevitável que eu voltasse para ele. As coisas ainda estão incertas. Não me sinto pronta para fazer o check-out do hotel, pois não sei para onde vou a seguir. Sinto que meu relacionamento com minha mãe foi abalado por essas revelações. Não sei o que vai acontecer com a Sara. Não faço ideia do que vou fazer sobre o nosso apartamento, onde vou morar. Nem mesmo sei se ainda tenho um emprego. Simplesmente não apareci para trabalhar. Mas sei a verdade e a menor parte de mim é grata por isso. O resto de mim está consumido por uma dor que nunca imaginei possível. Acho que não há mais nada a fazer agora além de esperar para ver como as coisas se desenrolam. Mas ler seus comentários e mensagens foi mais útil do que vocês podem imaginar, obrigada. E para qualquer pessoa que já tenha experimentado sintomas como os da Sara, ou esteja ao redor de alguém que esteja tão visivelmente perturbado, eu imploro, busque ajuda antes que seja tarde demais. Atualização final. Oi pessoal. Pensei em fazer uma atualização final, já que recebi muitas mensagens nos últimos dias perguntando como estou durante o período de festas. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pelo apoio que recebi ao longo do último mês. O número de mensagens, links para ajuda e ofertas de um ombro para chorar foram avassaladores e emocionantes. Peço desculpas se não consegui responder a todas elas, as últimas semanas têm sido um borrão.
Mas sou eternamente grata, mesmo assim. Então, depois da minha conversa com minha mãe, onde descobri que ela sabia sobre Jake e Sarah, voltei à estaca zero. Desliguei meu telefone novamente e me recolhi de volta para o hotel por mais 5 dias. Pelos comentários no meu último post, devo esclarecer uma coisa: minha mãe não sabia sobre Jake e Sarah desde o começo. Na verdade, Sarah contou a ela na época da partida repentina de Harry, o que significa que ela sabia alguns meses antes de mim. Eventualmente, decidi que já era o suficiente e resolvi ligar para o trabalho. Meu chefe não ficou bravo, nem mesmo surpreso, em me ouvir. Minha mãe havia ligado para ele depois de nossa conversa e contado que houve uma emergência familiar e eu estaria indisponível pelo futuro próximo. Ele sugeriu que eu tirasse até o final da semana, mas teria que participar de uma reunião se precisasse de mais tempo fora do trabalho do que já havia me dado. Então, meu emprego estava seguro, mais ou menos, e estou de volta ao trabalho, tentando seguir em frente. Depois disso, voltei para a casa dos meus pais. Sarah também estava em casa, mas trancada em seu quarto. Fui vê-la e ela estava pintando. Como alguns de vocês suspeitaram, é provável que ela tenha TPL, embora meus pais estejam aguardando uma segunda opinião. Ela está indo à terapia semanalmente e parece um pouco melhor. Ela chorou quando me viu e tivemos uma longa conversa, onde ela falou detalhadamente sobre o quanto estava realmente consumida pelo relacionamento tóxico dela com o Harry. Ela entende que é melhor que tenha acabado, mas descreve a dor como incessante. Doía quando ele estava comigo, e dói agora que ele se foi. Eu sei que muitos de vocês se sentirão decepcionados por eu não ter cortado ela ou minha mãe da minha vida para sempre. Ainda sinto ressentimento no fundo do meu estômago quando penso nisso, mas verdadeiramente, culpo mais o Jake do que qualquer outra pessoa. Jake esteve comigo tempo suficiente para ver parte do comportamento da Sarah. Ela não está bem e mesmo assim ele escolheu fazer o que fez. É um processo lento, mas ela é minha irmã e não posso excluí-los da minha vida para sempre. Nunca será igual novamente, mas talvez isso seja uma coisa boa. Meu pai, que foi recentemente informado sobre os acontecimentos, foi até meu apartamento e reuniu algumas roupas e uma bolsa de viagem. Jake não estava em casa, e meus pais não tiveram notícias dele desde que saí. Não faço ideia de onde ele está, e nem ele nem sua família tentaram entrar em contato comigo desde que isso aconteceu. Seus perfis de mídia social desapareceram, e eu não tentei entrar em contato com ele, sua família ou seus amigos. Comecei o lento processo de contar aos meus amigos na semana passada. Não expliquei o que aconteceu, além de dizer que Jake não era a pessoa que eu pensava que fosse. Todos eles assumiram traição, mas não há motivo para eles saberem quem estava envolvido. Tenho alternado entre ficar com meus pais e dormir no meu apartamento. Durmo no sofá-cama, pois as lembranças são muito dolorosas no momento. Estou no processo de investigar a venda do lugar, no entanto, isso significa entrar em contato com o Jake em algum momento no futuro próximo, já que o apartamento é de propriedade conjunta. Vou cruzar essa ponte quando me sentir um pouco mais forte. O dia de Natal foi estranho e triste para mim e para Sarah. Mas passamos como uma família, e por algumas horas sentados comendo e assistindo a filmes, a dor foi um pouco aliviada. Enquanto estávamos passando pelos diversos filmes e episódios de TV que tínhamos gravado, encontrei uma cena que ficou comigo, uma cena que terminou com as palavras, La família é esse todo. Ainda passo a maioria dos dias com um buraco no meu coração, dói mais do que qualquer coisa que já senti na vida, mas está melhorando. Eu sei que tem um longo caminho a percorrer, mas pela primeira vez estou confiante de que chegarei lá. Resumindo, Jake desapareceu sem deixar rastros. Sarah está em tratamento. Meu coração ainda dói, mas estou finalmente começando a melhorar. Sou babaca por não deixar meus filhos irem de férias com meu ex porque é minha vez de ficar com eles? No momento, meus 2 filhos, um menino de 16 anos e uma menina de 9 anos, e meu ex estão extremamente bravos comigo porque não estou cedendo meu tempo designado com eles. Meu filho nem sequer quer falar comigo e minha filha está chorando o tempo todo. Um pouco de história. Eu e meu ex nos divorciamos logo após o nascimento da minha filha. Culpo ele por isso e ele me culpa. Não vou entrar em detalhes aqui. Acabamos com um acordo de custódia de 50-50, alternando a cada semana. Embora isso tenha sido há 8 anos, ainda não estamos em bons termos. Raramente conversamos fora dos assuntos relacionados às crianças e estou perfeitamente bem com isso. Uma coisa com a qual concordamos desde o início é que não planejamos coisas em dias que não são nossos. E, a menos que seja extremamente importante, não a trocamos em dias ou semanas. Nos 8 anos desde o divórcio, nunca pedi para que ele fique com as crianças em um dia que não era meu, e nunca dei a ele um dos meus dias, mesmo que ele implorasse. Bem, na semana passada, meu ex entrou em contato comigo e me deu a boa notícia. Os pais dele estão organizando uma reunião familiar de uma semana no verão na Disneyland, e ele quer levar as crianças. O problema é que é em uma das minhas semanas. Ele me pediu para deixar as crianças com ele naquela semana ou para trocar uma semana comigo, e eu recusei. É a minha semana com eles e quero passá-la com eles. Eu disse a ele que, se isso fosse tão importante para ele, que remarcasse, mas ele afirma que os pais dele não podem fazer isso e que esta é a única semana em que toda a família pode ir, e me disse que eu preciso pensar neles.
Eu disse a ele azar o seu e desliguei na cara dele. Bem, no último domingo, quando meu ex trouxe as crianças para mim, meu filho se recusou a falar comigo e minha filha nem sequer queria me olhar. Quando perguntei ao meu ex o que estava errado, ele se recusou a falar comigo, apenas disse a pergunte a eles em um tom sarcástico antes de sair. Quando perguntei à minha filha o que estava errado, ela começou a chorar e disse que eu não estava deixando o papai levá-los para Disneyland. Perguntando ao meu filho, que ainda se recusa a falar comigo, descobri que meu ex disse a eles que eu não estava deixando eles irem para Disneyland com ele. Ele está tentando me pintar como a vilã. Sentei os dois ontem à noite para conversar e explicar que é minha semana com eles, mas eles se recusaram a me ouvir. Minha filha só chorou e meu filho disse que estou fazendo isso só para me vingar do meu ex. Mas não é isso. Acho injusto da parte dele fazer isso quando os pais dele agendaram isso durante meu tempo com eles. Exigi desculpas do meu ex e dele para esclarecer as coisas, mas ele se recusa, e sua última mensagem para mim foi: eu não posso dizer a verdade a eles porque já sabem. Estou muito irritada agora. Eu sou a vilã por não permitir que meu ex agende algo durante meu tempo com minhas crianças. Como é minha culpa que eu esteja apenas usando o meu direito de passar tempo com eles? Atualização. Ok, estou aqui porque meu filho encontrou o post e está me implorando para atualizá-lo. Depois de discutir o problema com meu ex nas últimas 2 semanas, decidi trocar uma semana no verão com ele para permitir que meus filhos vão para a Disney com ele. Não estou fazendo isso porque fui a vilã na situação, mas porque no final vocês estavam certos de que é melhor negociar nesse caso. Sou babaca por querer denunciar minha médica por ela contar para minha irmã que estou tomando remédio para tá? A melhor amiga de infância da minha irmã, que também é médica, tem sido minha médica há alguns anos. Inicialmente, minha médica, doutora, era colega dela na mesma clínica, mas depois que minha médica, doutora, saiu de licença maternidade, eu temporariamente mudei para a amiga da minha irmã, doutora B, como meu médico principal e tem sido assim desde o início da pandemia, e eu nunca voltei atrás. Eu tenho e recebo medicamentos prescritos para isso há alguns anos, algo que não compartilhei com nenhum dos membros da minha família com medo de retaliação, já que venho de uma longa linha de super realizadores tipo a que não acreditam em e o consideram preguiça. Há alguns dias, meus irmãos e eu estávamos na casa da minha irmã assistindo ao episódio de Matthew Perry, de Annie Sawyer, onde ele compartilha sua história com substâncias, e eu fiz um comentário sobre como ele parecia magro em uma das temporadas de Friends. Minha irmã então, do nada, me diz: bom, isso começou com medicamentos prescritos, então espero que você não fique viciada. Instantaneamente, fui tomada por um sentimento de horror absoluto. Meus outros irmãos estavam confusos e olhando para ela em busca de mais esclarecimentos, mas ela não disse mais nada. Passei a noite toda apenas congelada e com um grande aperto no estômago. Mais tarde, quando encontrei um tempo sozinha com ela, tive que arrancar a informação dela. Ela acabará de voltar de uma viagem de esqui com as amigas e, quando estavam extremamente bêbadas, sua amiga, minha doutora B, escorregou e mencionou que me viu recentemente para aumentar minha dosagem e basicamente revelou para minha irmã que estou tomando Vyvanse prescrito há alguns anos. Estou furioso, sinto uma traição absoluta e tenho uma forte vontade de denunciá-la por violar as regulamentações do IPAUA. Minha irmã não para de me mandar mensagens e me ligar sobre isso, literalmente o dia todo, me pedindo para não arruinar a vida de sua amiga depois de anos de trabalho árduo. Obviamente, ela está preocupada em perder sua amiga, mas ela não se importa com o quanto me sinto desrespeitado e como minha privacidade foi violada. E, mais do que qualquer coisa, preocupa-me que minha irmã compartilhe isso com meus pais e que minha família nunca mais olhe para mim ou para minhas conquistas da mesma maneira. Edição: um pouco mais de informação. Conheço a doutora B a minha vida toda, tanto quanto minha irmã. Ela foi amiga da minha irmã desde o primeiro ano e eles permaneceram próximos e nós já saímos juntos com nossas famílias em várias ocasiões ao longo dos anos. Até mesmo fizemos viagens juntos, incluindo a despedida de solteiro da minha irmã. Sempre a admirei e a achei legal enquanto crescia. Ela e minha irmã têm filhos com idades semelhantes e são próximas também. Atualmente, ela é quem traz a maior parte da renda para a família deles e eles dependem disso, e minha irmã continua me lembrando que também estou arruinando as vidas de 2 crianças inocentes no processo, o que é a única coisa pela qual sinto culpa. Adoro essas crianças e elas não merecem isso. Mas também não consigo superar o quanto me sinto traída. Sempre mantenho uma distância segura entre relacionamentos pessoais e profissionais e nunca teria escolhido ela como minha médica se as circunstâncias não tivessem se desenrolado da maneira que foi. Ela era a próxima melhor médica e era a escolha óbvia porque eu realmente não estava procurando mudar para uma nova clínica durante a pandemia. Atualização. Obrigado por todo o conselho e apoio no meu post original. Após ler os comentários, entrei em contato com um amigo advogado próximo para pedir conselhos também. E ele, assim como a maioria de vocês, concordou que eu deveria denunciar e fazer isso sem informar ninguém mais. Ele disse que era melhor eu fazer isso logo para ter um registro. Eles preferem que qualquer reclamação seja registrada dentro de 180 dias a partir do momento em que você soube que o ato ou omissão ocorreu. 2 dias depois, denunciei a doutora B ao OCR por violar o IPAUA e a Lei de Segurança do Paciente e violar meu direito fundamental à privacidade das informações de saúde. Não contei para minha irmã nem para mais ninguém, mas alguns dias depois, vi toda a minha família quando fui para casa nas férias.
Ainda não tinha ouvido nada sobre minha denúncia, então não tinha certeza se a doutora B já estava ciente, quanto mais se ela havia contado para minha irmã que eu a tinha denunciado, então não disse uma palavra. Mas isso não foi meu maior problema naquele momento. Minha irmã já havia contado aos meus pais que eu estava em uma dose extremamente alta de substâncias controladas. Eu sabia que meus pais não receberiam bem essa notícia, mas eles ficaram muito mais chateados do que eu poderia imaginar. Meu pai não acredita em TAN e acha que é apenas uma desculpa para aqueles que se permitem se distrair facilmente, especialmente desde a era das redes sociais. Ele até comentou que percebeu que eu estava bastante lenta com minhas respostas desde que saí do meu clube de xadrez. Comentários realmente absurdos e ofensivos. Nem consigo lembrar muito disso porque estava congelada, apenas sentei lá, nauseada e furiosa, com lágrimas nos olhos, apenas ouvindo os três, meus pais e irmã, se revezarem para me criticar. Minha mãe queria que eu parasse imediatamente com todos os medicamentos, que eu sou melhor do que isso e mais inteligente do que isso e até ameaçou a contar aos seus professores que você está usando drogas se não nos deixar com outra escolha. Mas quando ela disse isso, me atingiu. Eu tinha uma escolha. Eu poderia escolher. Eu poderia escolher nunca mais lidar com isso e não deixá-los me tratar dessa maneira novamente. Então eu fiz. Escolhi não dizer nada e permitir que eles interpretassem meu silêncio como concordância e submissão aos seus modos, como já havia feito tantas vezes antes. E então fui para o meu quarto, escolhi reservar um voo e empacotar a maioria das minhas coisas, meus livros precisariam de ônibus próprios para serem transportados para qualquer lugar. Na manhã seguinte, escolhi chamar um Uber algumas horas antes do meu voo, enquanto eles ainda estavam dormindo, e voei de volta para minha universidade. Escolhi a mim mesma. Em janeiro, descobri que a doutora B tinha reclamações anteriores de pacientes contra ela, e minha denúncia havia iniciado uma investigação, que está em andamento. Ela foi colocada em licença temporária até que o caso seja resolvido. Não posso compartilhar mais detalhes sobre isso por enquanto, mas voltarei e atualizarei assim que estiver pronto. Não esquece de seguir o perfil Lobinho do Reddit para mais histórias.